A família se despediu hoje do idoso que morreu atropelado por uma moto em Nova Lima. Tá aí, né? Gelson Lino da Silva, 82 anos. A imagem do atropelamento, tá aí a imagem. Ele vai atravessar lá a rua, exatamente no momento em que vê um motociclista. Mas o detalhe da imagem é que o motociclista, vem aqui para mim, que eu vou tentar ajudar quem está em casa a observar. Tá vendo isso aqui? É um quebra-mola. Pode encher a tela aí, sabe? Não tá pintado não, né? Mas isso é um detalhe na história. Tá lá, o quebra-mola. Aí o que o motociclista faz? Passa naquela beiradinha que tem entre o quebra-mola e o meio-fio. Sabe? Aquele vãozinho, sai quebrando ali para não precisar de passar pelo quebra-mola. Foi isso. Foi passar nessa pequena passagem que existe ali, né? Ele pegou o caminho nessa pequena passagem entre o quebra-mola e a calçada, exatamente quando o senhor estava atravessando. Aí acontece o acidente. O que ele faz? Vai embora, foge. E o senhor fica lá no chão. Só que nós estamos falando de um senhor de 82 anos. Ficou muito machucado, foi levado para um hospital. Outro detalhe nessa mesma história. O rapaz que estava pilotando essa moto, ele também procurou socorro. Ele também foi para o hospital. Por coincidência, o mesmo hospital que o senhor foi levado. Ainda numa tentativa de salvá-lo, né? E quando ele estava lá, à espera do atendimento, a polícia militar chegou ao hospital. O que ele fez? Fugiu outra vez, fugiu do hospital. Mas o triste de tudo isso é, infelizmente, o drama da família, que precisa, né, velar e sepultar um homem que tem uma história que a própria família fala, né? Uma pessoa muito boa, cuidadosa, principalmente com a esposa. E infelizmente não tem nada que se faça hoje para reverter essa situação ou que ele possa voltar, o que é mais triste mesmo. Vamos aos detalhes dessa história, nós conversamos com os familiares, com os parentes. É uma tristeza só, gente. Pode colocar. A imagem mostra o exato momento em que o idoso foi atropelado pela moto. O motociclista não parou para socorrer a vítima, que ficou estirada no asfalto. Ele veio para atravessar a pista, veio um motociclista, não passou em cima da lombada, passou do lado, atingiu meu pai em cheio. Não reduziu. Não reduziu e pior, o autor dos fatos evadiu sem prestar socorro à vítima. Gelson Lino da Silva foi levado em estado grave para um hospital em Nova Lima, mas morreu no dia em que completaria 83 anos de vida. A gente perdeu ele no dia do aniversário, a gente comemoraria no domingo, e no domingo ele foi morto. E hoje a gente está enterrando meu pai. Através das imagens, a polícia conseguiu identificar o motociclista e descobriu que ele buscou atendimento no mesmo hospital para onde o idoso foi levado. O rapaz teria fugido ao perceber a movimentação policial. A polícia chegou, o autor dos fatos evadiu. E provavelmente viu a movimentação, sabia que ia ser movimentação. Então é uma pessoa, não sabemos a faixa etária, plenamente capaz dos seus atos que foi feito. Bom, pelos dados da polícia, o proprietário da moto, que é esse rapaz que eles estavam atrás, tem 19 anos. Pode ser que não seja ele que estava a pilotar a moto? Pode, mas é muita coincidência a mãe dele, naquele horário, falar que ele foi para o hospital porque sofreu um acidente de moto. Exatamente, exatamente. E nós chegamos ao hospital e ele já não estava. O idoso ia para o centro da cidade, o que costumava fazer frequentemente. Ele estava prestes a atravessar a rodovia em direção ao ponto de ônibus quando foi atingido em cheio pelo motociclista. A câmera do olho vivo instalada na esquina registrou o atropelamento. Na imagem dá para ver ainda que o motociclista desviou de um quebra-molas antes de atropelar o idoso. Pessoas que trafegam pela região sabem que tem uma lombada porque tem pontos de coletivo, tanto de um lado da via e do outro. E a pessoa, ela evita passar na lombada e atropela uma pessoa indefesa. Porque se a pessoa tivesse obedecendo às normas do trânsito, tivesse passando pela lombada, poderia não ter atingido meu pai. Estava em excesso de velocidade. Então ele desviou da lombada? Ele desviou da lombada, exatamente. E atingiu meu pai em cheio. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não tem pistas do suspeito. Eu quero que ele apareça, eu quero que ele assuma a responsabilidade, porque hoje foi o meu pai, mas e amanhã vai ser outra pessoa, outra vítima, sabe? A minha mãe precisa tanto, a gente precisa tanto dele e a gente está sem ele agora. Meu pai estava bem, cuidava de uma senhora idosa com Alzheimer, era
tudo para ela, Tudo pra gente. entendeu? Tudo pra gente. Não merecia esse fim trágico.